E aí, gente, aqui é o Videl. Hoje eu tô gravando um vídeo pra falar sobre um livro e sobre alguns filmes também que foram baseados nessa obra, né? Primeiro, o livro, que é o... Errei. Que é O Senhor das Moscas, do William Golding. William Golding é um escritor inglês, se eu não estou enganado. Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Eu sempre pronunciei errado. Ganhou o prêmio Nobel em 83. E esse livro aqui foi escrito em 54, né? Basicamente sobre o que é O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é sobre crianças que vão parar numa ilha e acaba virando uma sociedade distópica. O que é bem comum, basta você largar crianças numa cozinha que você já tem uma sociedade distópica. Mas isso não é o caso. Vou contar um pouquinho da história aqui para vocês se interagirem não, né? Se situarem, acho que é melhor. Se situarem dentro do romance. O livro começa com as crianças que são todas do sexo masculino e aparentemente são do mesmo colégio interno, né? Elas não se conhecem. Elas vão parar na ilha, né? Não explica se foi um naufrágio, ou se foi um avião que caiu, ou se, sei lá, como elas foram parar lá. Mas elas estão na ilha. E elas começam a se organizar e criam uma forma de governo. Basicamente eu tenho que falar dos personagens para falar da história em si, então eu tenho que falar, né? Primeiro do Ralph, que é o personagem principal. Ele, no começo do livro, ele acha uma concha na praia, junto com um amigo dele. E ele assopra a concha e toca pão, e todas as crianças se reúnem da ilha, né? E acaba que a concha vira um símbolo. Que toda vez que ele toca a concha, todo mundo eles se reúne pra fazer uma reunião? Não, né? Pra decidir sobre o futuro de todo mundo e o que fazer pra ele sobreviver. O segundo personagem do livro é o Porquinho. O Porquinho é um personagem gordo, que é meio chato, eu não gostei muito dele. Ele usa óculos, fundo de garrafa, e ele é o cara que usa razão, ele é o mais inteligente de todo mundo, né? E a galera começa a usar o óculos dele pra fazer fogueira, né? Tem aquela lente grossa, né? Fundo de garrafa. Então usa pra fazer a fogueira e acaba que isso vira meio que um poder que todo mundo quer na ilha. Outro personagem importantíssimo é o Jack, que acho que é meio que antagonista. No começo ele aparece com as crianças do coral, né? Cantando. E depois ele acaba virando o líder dos caçadores, né? Que ocorre uma votação assim, pra ver o que cada um vai fazer na ilha. E acaba que o Jack vira o líder dos caçadores, enquanto o Ralph vira o líder de todo mundo, né? Fora isso, tem os personagens menores, por exemplo, o Sam e o Eric, que são gêmeos, e eles são meio que em cima do muro. Por que eles são em cima do muro? Porque no decorrer do livro, o Jack, né, que é o líder dos Garotos Coral, que é o caçador, ele acaba brigando com o Ralph, que foi eleito democraticamente, né, por todo mundo da ilha, porque ele achou o Ralph tinha achado a concha, todo mundo fala, já que ele achou a concha, reuniu todo mundo, então ele deve ser o líder, né? Então acaba que o Ralph e o Jack acabam brigando e eles se separam, e o Jack cria um outro governo do outro lado da ilha. É um governo bem mais, assim, brutal, assim, que usa força, né, já que eles são caçadores, por assim dizer, e acaba meio que vendo uma coisa tribal, né? Tribal acho que é a palavra mais certa. E o Sam e o Eric, hora tá com um grupo, hora tá com outro, e fica meio impressionado com os dois, e fica no meio do muro. O romance é um romance alegórico. O que é um romance alegórico? É um romance que usa alegoria. Alegoria, basicamente, para quem não sabe, eu vou explicar aqui as minhas palavras, então pode estar alguma coisa errada aí, né, algum conceito equivocado, mas é basicamente você explicar uma coisa usando outra, usando um artifício, né? Por exemplo, o mito da caverna de Platão é uma alegoria, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, os jesuítas, quando vieram para o Brasil, quando queriam catequizar os índios, para explicar o cristianismo, eles usavam alegoria, usando os deuses daqui, né? Em vez de ser Deus, era Tupã, enfim. Basicamente isso é uma alegoria. Então, no livro, no Senhor das Moscas, cada personagem representa alguma coisa. E dá até para entender por que isso acontece, né? Porque o livro foi escrito em 1954, né? 1954, fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Ralph, ele representa a democracia. Who wants me?
porque ele foi eleito por todo mundo democraticamente. O Jack, ele representa o fascismo, porque ele, depois que ele se separa da tribo, ele quer mandar em todo mundo pela força. Yeah? And what are you gonna do? Huh? What are you gonna do about it? E o porquinho representa a ciência, porque ele é o cara inteligente que pensa, todo mundo debocha dele na história, assim como fazem com a ciência a maioria das vezes, né? Oh, God. They broke my glasses. Tem as crianças de 6 anos, que são a maioria na ilha, só que eles não são personagens que não têm voz no livro, assim. Eles não têm representatividade, eles elegem os personagens, eles são em grandes números, né? Mas é como se fosse a população, sabe? Que vai na onda dos políticos. Então é uma coisa muito interessante nesse romance aqui, né? Que dá até o nome ao título. Nome ao título? Tá certo isso? Que no começo do livro tem quando eles estão se reunindo na praia, que até a Concha, quem quer falar, né, eles decidiram isso, é uma lei que eles criaram, que quem quer falar, quem quer ter o poder de falar nas discussões lá na reunião, tem que segurar a concha. E segurando a concha você pode falar e todo mundo vai te ouvir. E tem uma criança lá de 6 anos, um pirralho, que tem uma mancha vermelha no pescoço, né? E ele fala que viu uma criatura na ilha, uma criatura, uma cobra, uma serpente gigante negra, e fala que essa criatura ia matar todo mundo, devorar. E esse garoto depois some no romance e cria aquela tensão. Será que a criatura realmente existe? E acaba que faz meio que uma... Eu entendi isso, não sei se é verdade, se isso aconteceu propositalmente, que essa criatura é uma propaganda que os nazistas usavam para causar medo ou alguma coisa desse jeito para manipular as crianças. No decorrer da história, o Jack ele acaba usando esse medo que todo mundo tem desse monstro para manipular todo mundo. E numa das partes do livro ele mata caça um porco, né? E eles acham a caverna onde supostamente está o monstro, onde o monstro habita. E ele corta a cabeça desse porco, o Jack, né? E ele pendura numa estaca e coloca diante da caverna, falando que é como se fosse um tributo à criatura. This is a present for the monster. E tem um personagem no livro que ele se chama Simon. E ele é bem curioso. Até eu li na resenha online falando que ele simboliza a religião, né? E ele vai atrás para tentar descobrir o que é a criatura. E quando ele chega lá, essa cabeça tá podre e cheia de moscas, né, ao redor da cabeça do porco. E daí que vem o nome, o Senhor das Moscas, né, porque é o Senhor das Moscas. Este livro já gerou 2 filmes, um filme de 63 e um filme de 90. Primeiro eu vou falar do filme de 63, que é um filme bem fiel, muito fiel mesmo. Ele é preto e branco, inclusive. Retratado até algumas frases idênticas ao livro. Só que eu achei a atuação das crianças muito ruim, né? Porque criança atuando. Já o filme de 90 eu achei um filme, apesar de ser atualizado, né? Não atualizado, mas é como se fosse ambientado, exatamente, ambientado na década de 90, né? Então é ambientado nos anos 90. Tanto é que as crianças já começam chegando na ilha num barco, no salva-vidas, no bote. Tem alguns recursos que eles utilizaram, algumas coisas que não tem no livro, né? Mas compensa pela interpretação das crianças, que é muito melhor que a do filme de 63, né? Então, o que eu recomendo aqui? Você lê o livro, veja primeiro o filme de 63, depois veja o filme de 90. Você não gostou da história aqui, eu narrando, parece chata, não é do seu interesse, recomendo que você assista o filme de 90, que é um filme que traz muito mais atenção que eu senti nesse livro aqui. Esse livro, apesar de ter criança, cara, é o que eu penso. Criança é uma desgraça, cara. Você já foi criança, você já foi uma desgraça. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque, pra mim, criança é um ser maldoso pra caramba. Pode ver, por exemplo, de bullying. Criança é o bicho mais bonito e feio do planeta, né? Porque, ao mesmo tempo que eles conseguem praticar as maiores obras de caridade do mundo, eles conseguem também ser capazes de atos de crueldade e tá tranquilo, né? Não sei se eu falei besteira aqui, mas é o que eu penso, né? Tem a gente que fala que esse livro aqui é uma crítica ao Bom Selvagem de Rousseau, já que o Jack ele cria uma tribo lá depois e acaba virando selvagens, né? Mas as influências do Senhor das Moscas não acabam só nos 2 filmes, né? Tem também músicas. Iron Maiden tem uma música chamada Lord of Flies, na época que não era Bruce Dickinson que cantava, que era com o Blaze.
Não é uma fase que eu gosto muito do Iron Maiden, apesar de eu ser muito fã do Iron Maiden. E tem várias outras bandas aí, se você pesquisar no Wikipedia, você vai ver várias menções ao Senhor das Moscas, né? Essa distopia que não é tão conhecida como 1984, nem Admirável Mundo Novo, mas é muito legal para vocês verem como o mundo é mau. Como crianças podem provocar o caos no meio. Inclusive, não sei se vocês perceberam, outra grande influência que teve, né, que essa obra exerceu, foi no seriado Lost, né? Tanto pela criatura, né, o Senhor das Moscas, quanto a fumaça negra lá de Lost. E também parece que durante a série, 2 personagens mencionam esse livro, que é o Hurley, aquele gordinho, e o Sawyer, né, que é aquele picareta lá, loirinho lá. Enfim, é muito influente esse livro, apesar de quando ele foi lançado não teve tanta influência assim, só algumas décadas depois que esse livro foi cultuado, até parece que é obrigatório em algumas escolas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas está aí minha recomendação deste livro, que eu gostei bastante, e fica aí a dica. Então, o que vocês acharam de eu gravar à noite? Mas preciso de um feedback de vocês. Tá ruim pra assistir porque minha câmera ela não é muito boa pra gravar sem luz. Então eu dei uma improvisada aqui com um abajur, uma luminária na verdade. E vou tentar gravar esse horário que assim dá pra produzir mais vídeos, né? Se não ficou bom, eu vou tentar gravar de manhã, acordar mais cedo, né? Pra que melhore a qualidade do canal aqui. Pra vocês também que acompanham e Enfim, um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.